olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito com Fernando Peixoto. Hoje no nosso programa mais um tema que é muito importante, mais um tema que nós precisamos debater e nós precisamos conversar. Que tema seria esse? A pobreza menstrual no Brasil. Você sabe o que é isso? Você sabe do que se trata? Você sabe que isso é direito humano e fundamental e que o Estado precisa assegurar às mulheres? Não? Então hoje à noite você vai saber, porque eu trouxe como convidada a minha amiga, professora, advogada, a doutora Verônica Rodrigues de Miranda. Minha cara Verônica, seja bem-vinda mais uma vez, aqui ao nosso programa Pensando Direito. Muito obrigada, querido amigo Fernando Peixoto. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite. É uma grande alegria estar novamente aqui no programa Pensando Direito, um programa que é um sucesso e traz sempre temas super atualizados da área do direito. E realmente os estudantes e os nossos colegas advogados e todos aqueles que atuam com o direito de alguma forma sempre estão antenados com o programa. Obrigada pelo convite. É um tema que realmente é muito importante. Eu amei escrever na revista, a convite do professor Fernando, esse tema. Então, para mim é uma grande honra estar novamente aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, já que você tocou nesse assunto, a doutora Verônica, ela escreveu um artigo na nossa revista Pensando Direito Digital. Eu queria pedir ao nosso amigo aqui, Ebert, para ele colocar ali para a gente no ar, para que você aí de casa conheça a nossa revista, mas já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. A Verônica escreveu justamente sobre esse tema, pobreza menstrual no Brasil. Olha só, aqui está o artigo da doutora Verônica, da nossa revista, que está sendo assim, o maior sucesso. Se você ainda não adquiriu a sua, é simples. Eu vou deixar o link na descrição aqui, show, aqui do nosso programa. Mas eu não posso esquecer, o nosso programa Pensando Direito, ele passa toda segunda-feira no canal do YouTube. E às terças-feiras, ele passa na TV RVC, canal 8 da NET. Mas então vamos começar aqui o nosso bate-papo com a doutora Verônica. Verônica, então para explicar aqui ao nosso público, o que é pobreza menstrual? Fernando, quando eu comecei a pesquisar para escrever o artigo da revista, eu fiquei espantada, porque é um tema que pouca gente aborda. É um tema super atual, mas ninguém sabe do que se trata. Daí a importância, inclusive, do programa de hoje. A pobreza menstrual, ela não é um fato apenas brasileiro, uma situação nacional, mas também internacional. Mulheres ao redor do mundo não têm acesso a absorventes higiênicos durante o período menstrual. Pasmem, é uma questão, assim, mínima, existencial da mulher, desde o início da sua menarca, que é a sua menstruação. Uhum. E é um problema, inclusive, de uma questão pública, de saúde pública, de falta de acesso à estrutura mínima de higiene pessoal. E muitas vezes, gente, infelizmente, uma questão também de educação, que nos falta no país falar sobre isso. Sim. Sim. Isso gera um problema endêmico no país. Nós temos hoje uma estatística, pasmem, 25% das meninas, das mulheres brasileiras não têm acesso a qualquer tipo de absorvente que possa ser utilizado durante o seu período menstrual. É 1/4 da população, Fernando, é muita gente. Sim, é muita gente, né? Perdão te interromper, mas é uma questão assim, muito importante, como você bem colocou, e que precisa ser discutido, né? Eu acho que talvez a maioria ou uma boa parte das mulheres não sabem da importância desse tema, né, Verônica?
Exatamente, Fernando. Isso faz parte da dignidade da mulher. Querendo ou não, todas nós passaremos por isso. A média do início da menstruação no Brasil são meninas a partir dos 13 anos, são crianças ainda, pré-adolescentes, que muitas vezes não sabem o que acontece no próprio corpo e que precisam manter durante esse período uma higiene até maior do que em outros períodos, para evitar, inclusive, doenças, que infelizmente ainda tem índices enormes de doenças, em razão justamente da falta de higiene durante esse período a meninas e mulheres. Olha, é muito triste. Agora imagina, né, em pleno século XXI, a gente tendo que tratar desse assunto, assim, é como se fosse algo que, né, é natural. Menstruar é normal. E o Estado precisa, de uma vez por todas, assumir o seu papel, né? O Estado precisa fazer a parte social, porque quando a gente fala em menstruação, quando a gente fala em absorvente, parece que a coisa assim, que todo mundo pode ter, todo mundo pode comprar, mas a coisa não é bem assim, pessoal. Continua acompanhando aqui o nosso programa que você vai entender um pouquinho melhor. Agora, Verônica, justamente é isso que eu queria agora colocar para você. Por que falar sobre menstruação ainda é um tabu no nosso país? Infelizmente, Fernando, ainda é um tabu. As famílias têm vergonha de tratar do tema. As meninas muitas vezes descobrem através de outras meninas, outras amigas na escola, ou seja, da pior forma possível. Sim. Porque não tem diálogo muitas vezes dentro de casa, não tem uma educação de fato, de higienização, educação menstrual. Agora é muito em voga a gente falar de educação menstrual para explicar para as meninas o que acontece no corpo delas e todas as consequências psicológicas que advêm disso. Sim. Então, a vergonha é o primeiro item para o tabu. Ninguém quer falar sobre isso. Assim como falar de educação sexual, fazendo um paralelo aqui, ninguém quer tratar sobre isso no seio familiar, nem na escola, que é o outro momento em que a criança e o adolescente têm para discutir esses assuntos que são de extrema importância, inclusive para o desenvolvimento como cidadão. Então, o primeiro item é a questão da vergonha. A segunda questão é a falta de diálogo na família. Porque muitas famílias hoje, nós sabemos, são desestruturadas, os índices de divórcio são altíssimos e muitas vezes as crianças e adolescentes passam a ser criadas por outras pessoas que não seus pais. Isso. E não tem esse olhar. É um olhar materno, é um olhar paterno da educação da menina. Eu vou sempre me referir às meninas, porque o problema é feminino. Sim, feminino, isso. Então, não tem como nós realmente minimizarmos os impactos desse tabu se não houver diálogo dentro da família e, principalmente, Fernando, informação. Você não vê pelas redes sociais, você não vê na mídia em geral informações reais, técnicas, médicas, para essas meninas. Sim. Então, a falta de informação gera um tabu. Tudo que é escondido gera uma vergonha, gera aquela pulga atrás da orelha. Não vou falar sobre isso, porque se ninguém está falando, é errado. Isso. Como se menstruar fosse algo errado, né, Verônica? Exatamente. Algo natural, Fernando, como você acabou de dizer. Todas passaremos por isso em algum momento da vida. Umas antes, outras mais tarde. Mas todas iremos passar por isso. Sim, e muitas vezes sem amparo algum da escola, do Estado e da família. Eu acho que esse tripé é importante, Fernando. É um absurdo. A questão, como você colocou, da educação sexual, as escolas não podem falar sobre isso. Há restrições por parte do Estado, como se o sexo também fosse algo que ninguém fizesse ou soubesse como é que funciona. Mas é justamente para evitar gravidez na adolescência, para evitar doenças na adolescência, que é necessário se falar sobre sexo, se falar sobre menstruação, se falar sobre o ciclo menstrual com meninos e meninas. Agora, Verônica, quais são as causas da pobreza menstrual? São inúmeras, Fernando. Quando nós pensamos no Brasil, infelizmente, ainda é um país que não promove aí uma assistência médica, educacional a grande parte da população.
nós temos uma falta de infraestrutura básica. Então, existem aí dados alarmantes que tratam de grande parte de meninas e mulheres não terem acesso a chuveiro e a água limpa. Nossa Senhora. Na sua residência. Isso é um problema grave, porque se você não consegue nem tomar um banho, você não tem um banheiro individual, como é que você vai promover a higiene do período menstrual? É impossível. Sim. Então, a falta de estrutura mínima, eu acho que é um grande problema. Portanto, falta de recursos muitas vezes. Nós pensamos, nós somos privilegiados, graças a Deus. E nós temos uma condição boa de vida, justamente, e nós imaginamos que todos têm essas mesmas condições. E quando a gente fala em absorvente, em banheiro, em chuveiro, em água, parece algo muito distante para uma parcela da população. Mas é uma realidade triste para a grande maioria das meninas. Nossa Senhora. E isso se torna um problema endêmico. Um problema que realmente, Fernando, está longe de ser resolvido, está longe da gente ter aí uma solução, uma luz no final. Então, eu acredito que esse é um problema enorme. Um outro problema que causa essa pobreza menstrual também é que, com a falta de recursos de grande parte da população brasileira, somada à tributação dos absorventes, que deveriam ser mais baratos e não são, isso impossibilita o acesso aos absorventes. Essas meninas não têm condições de comprar. Entre comprar comida e comprar o absorvente, porque eu sei que muita gente pensa dessa forma, Sim. Eu vou me alimentar, não vou comprar aquilo que para muitos é supérfluo. Sim. Mas realmente trata-se de uma questão de saúde pública. Perfeito, excelente colocação. É saúde pública. Se você em casa ainda pensa que absorvente é um luxo, por favor, repense esse seu conceito, porque assim como você pode comprar, como a Verônica falou, nós temos higiene, nós temos um banheiro, nós temos um chuveiro em casa, com água quente, água morna, nós podemos comprar o absorvente. Existe uma grande parcela da sociedade que não tem condições para isso, tá? Então, repense os seus conceitos. Agora, outra coisa, Verônica, quais são os desafios da pobreza menstrual? Eu acho que o primeiro e maior desafio é a educação menstrual efetiva nas escolas, porque muitas vezes a família, vendo que a escola está ensinando, ela passa a conversar em casa sobre aquele assunto. Na nossa época, na época dos nossos pais e avós, era o contrário. A família discutia e a escola endossava aquilo que a família passava. Hoje em dia é o inverso. Eu acho que a educação realmente começa aí a tratar do assunto dentro da sala de aula, tratar o que é educação menstrual. E você colocou muito bem no início, Fernando, para os meninos também. Sim. Porque muitas vezes não conhecem, não sabem como funciona, é um tabu para o mundo masculino também, vocês Sim. que nos assistem. Então, começar desde cedo, passar as informações corretas, o que pode acontecer no corpo de uma mulher, durante esse período ela passa por um estresse. A gente sabe quantas e quantas mulheres, gente, não tem aí um período difícil de 3 a 5 dias, né? Tem amigas que até dizem, não fala comigo que eu tô de TPM. Brincadeiras à parte, tem que ser compreendido isso pela sociedade. Então, o primeiro desafio é a promoção da educação menstrual. Um segundo desafio é combater essa desinformação através das mídias. De fato, o governo precisa promover campanhas de conscientização, de informação. Nas grandes redes, hoje, a população mais carente tem acesso à TV, à rádio e à internet. Sim. Por que não trazer campanhas de conscientização para essa camada da população, para que o tabu deixe de existir? Nós possamos discutir efetivamente esse problema e minimizar, consequentemente, os impactos na vida das meninas, no período escolar, principalmente. Sim. Então, quando a gente pensa nos desafios, é um desafio que deve ser enfrentado pela família, pelo Estado e pela escola também, porque tudo começa na escola, no período inicial de menstruação dessas meninas.
Sim, sim, você trouxe uma colocação super interessante, que a gente precisa lembrar que precisamos de um conjunto de atuações: família, Estado, escola. Meninos e meninas precisam ser informados. Eu acho assim que um dos maiores problemas para a pobreza menstrual é justamente a falta de informação. E eu diria um pouco mais, Verônica. Eu acho que as famílias, em muitas delas, não passam as informações necessárias porque elas não as têm. Tem muitas mães e pais que não sabem o que é pobreza menstrual e que passaram por aquela situação da mesma forma que a sua filha hoje passa. É uma situação complicada, hein? Educação, como você falou. Agora, uma situação interessante, eu queria ver como é que você vai me responder, o que fazer? Porque menstruar, como você já falou, todas as mulheres menstruam, né? É o seu dog. Então, ela entrou aí? Não, a minha cachorrinha latiu, gente, desculpa. Não tem problema. Aí, né? Não tem problema. Eu vou fazer de novo a pergunta, porque aí na TV, se eles quiserem, eles vão editar. Aqui a gente vai pro ar dessa forma mesmo, naturalmente. Então, como você falou, como eu estava dizendo, todas as mulheres menstruam, né? Durante um período, toda mulher menstrua. Agora, o que fazer quando não se tem absorvente? E aqui, peraí, deixa eu só fazer aqui um adendo, tá? Que eu falei aqui que toda mulher menstrua. Toda mulher cis menstrua, tá? Então, o que fazer quando não se tem absorvente? Fernando, quando você me faz essa pergunta, eu fico me pensando quantas meninas ao redor do mundo tentam, de alguma outra forma, minimizar esse impacto quando não tem acesso a absorvente higiênico. É aquele absorvente tradicional que nós conhecemos, que ele é descartável e que as mulheres se utilizam aí uma média de 3 a 5 absorventes diários durante o período menstrual. No passado, eles não existiam. E nossas avós se utilizavam daqueles absorventes de pano, assim como as fraldas, né, Fernando? Não existe a fralda descartável, da mesma forma era utilizada os panos, né? Então, eu conheço muitas e muitas mulheres que, inclusive, adotaram o passado, né? Ressurgiram aí com algumas questões relacionadas ao passado, justamente por uma questão ambiental. Então, muitas mulheres usam panos, primeiro por uma questão mesmo de economia, porque elas não vão gastar com os descartáveis, e segundo também por uma questão ambiental. Não sei se você sabe, Fernando, a par dessa discussão do acesso também dos absorventes higiênicos, eles causam um impacto ambiental gigantesco. Sim. E por isso, novos absorventes têm surgido no mercado, justamente com um olhar também voltado para essa questão para ambiental. O meio ambiente. São os absorventes, que são os coletores menstruais, são de silicone, e aí você só lava, você consegue aí utilizar por um bom período. Isso geraria uma economia, porque você não gastaria o tanto que é necessário para comprar sempre um descartável. Ou então existe também no mercado sendo vendido absorventes de pano diferentes da época das nossas avós. E são mais baratos também. E são reutilizáveis. Daí o pulo do gato, né? Você gasta menos e pode usar a duração útil que o fabricante ele informa, é de 5 a 10 anos para você usar esse absorvente reutilizável de pano. Ele vem com um botão, ele é bem bonito. Para quem gosta aí de pesquisar na internet, eu acho que é uma saída. São mais baratos, Fernando, mas ainda há gasto. Sim, sim. Então, a possibilidade de não ter gasto algum, hoje ela não existe. Já existe, claro, vários projetos de lei estaduais e municipais em prol de um acesso efetivo, de uma distribuição gratuita desses absorventes, tá? E acho que mais para frente a gente vai tratar também da atualização da legislação nova agora. Isso mesmo. Né? Então, isso. Tá o spoiler mais para frente para a gente tratar. Mas veja que se você não tem o absorvente descartável, que é o mais caro
Existem outras possibilidades no mercado que saem mais barato e você pode reutilizar. Não é o ideal, não é o melhor dos mundos, Fernando, não é. O melhor seria gratuito. Mas, por enquanto, é o que temos para hoje. Outra coisa, outra pergunta também que não quer calar diante do atual quadro do país, onde cerca de 13% da população brasileira vive com menos de R$ 246 por mês. Daí a pergunta, Verônica, como comprar absorvente nessas famílias? Pois é, Fernando, a resposta é não comprar. Que essa é a realidade que nós estamos discutindo hoje. Não se compra. Essas meninas têm relatos. O Hospital das Clínicas, gente, recebe aí um sem número de atendimentos diários das mais variadas especialidades. E na ginecologia, existem vários relatos de meninas que chegaram lá com miolos de pão dentro delas. Nossa Senhora! Acredite se quiser, Fernando. Porque muitas, claro, não têm condições de comprar, como você bem colocou aqui, R$ 246 por mês. Infelizmente, não dá para ter esse olhar com relação à higiene menstrual. E aí é utilizado o que se tem na mesa, o que se tem nas mãos. Nossa, então Verônica. Tem de tudo, inclusive miolo de pão. Nossa não sei Senhora. se vocês já ouviram falar, Fernando, é muito triste isso. Tem até um documentário na Netflix, é um documentário indiano que eu gosto sempre de passar para, inclusive na sala de aula eu passo para os alunos, que se chama Absorvendo o Tabu. Nesse documentário eles também mostram esse mesmo relato de meninas que usam miolo de pão. Nossa. Chegam no hospital com infecção urinária, candidíase e uma série de infecções na região íntima, em razão de terem se utilizado, obviamente, de um material indevido. Sim, sim. Nossa, é assustador, Verônica. Assustador. Miolo de pão, tecido. É uma loucura. E quando acabar, ainda tem pessoas, né, aqui na internet, que fazem comentários totalmente vazios, preconceituosos, discriminatórios, sem qualquer base, sem qualquer fundamentação e sem lembrar que estamos diante de direitos humanos. É a saúde da mulher que está em jogo. Pessoal, vamos acordar. É a saúde da mulher que está em jogo. Mas para a gente acabar o nosso primeiro bloco, Verônica, o que é que estamos fazendo para combater a pobreza menstrual? Estamos fazendo alguma coisa? Olha, existem muitas organizações não governamentais, existem ONGs que tratam dessa temática, muito voltada com o olhar feminino, dos direitos da mulher e da dignidade da mulher. E aí, quando a gente pensa nessas ONGs, muita gente só lembra da violência doméstica e de outras áreas que devem ser, sim, combatidas, mas se esquecendo da dignidade, inclusive íntima da mulher, que é o que a gente está discutindo hoje. Sim. Então, existem muitas organizações que pensam justamente nesse problema, tentando minimizar, fazendo inclusive campanhas para a entrega de absorventes descartáveis. Eu já participei de algumas, a OAB também tem uma participação efetiva nessas campanhas. No ano passado, nós aí distribuímos muitos e muitos absorventes para essas mulheres, tá? E, além disso, além desse papel, vamos dizer assim, não governamental, o governo também, já que não, até o momento de hoje, março de 2022, não tem efetivamente dado acesso gratuito e restrito desses absorventes descartáveis às meninas, passa-se para o legislativo a incumbência de trazer sempre o quê? Projetos de lei. Então, tem um sem número ao redor do país todo, Fernando. Nós temos projetos de lei espalhados praticamente em todos os estados com um objetivo único: promoção de campanhas de conscientização, fomento da educação menstrual e, principalmente, distribuição gratuita desses absorventes para a população carente. Claro que não é o ideal é que toda a gente tivesse acesso a isso de forma restrita, mas é um começo. Então, eu digo que a questão pública e privada, né, a iniciativa pública e privada tem que andar juntos nesse momento. Sim. Mas olha só, você está gostando do nosso programa? Tá? Então, não saia daí. Você que está acompanhando o programa pelo canal do YouTube,
continue aqui comigo. Mas se você está acompanhando o nosso programa pela TV RVC, canal 8 da NET, a gente vai dar um pequeno intervalo e volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito, hoje tratando de um assunto que é muito importante e que você precisa estar informado. Você mulher, você homem, precisa saber o que é pobreza menstrual. E como convidada, eu estou aqui conversando com a doutora Verônica. Doutora Verônica, vamos continuar porque esse tema realmente é muito interessante. Vamos lá. A pobreza menstrual é um tema essencial para a vida feminina e, por consequência, de grande relevância social. Ao mesmo tempo, parece ser um assunto invisibilizado enquanto item básico para a vida das mulheres. Qual é a importância da discussão desse tema, pobreza menstrual? Fernando, a primeira coisa que eu digo é saber que ele existe. Porque muita gente nem sabe, nem cogitou, nem imaginava esse problema, que é um problema de fato que as mulheres elas sofrem caladas. Sim. As meninas ficam caladas, ninguém sabe, e você comentou no primeiro bloco um detalhe importante. As famílias às vezes não informam seus filhos porque na época delas eles também não foram informados. Isso. Ou seja, você perpetua a desinformação. Então, discutir esse assunto é trazer esse assunto à baila, dizer que ele existe, que é um problema social e cultural do nosso país, e principalmente tentar traçar soluções para minimizar o impacto dessas meninas, dessas mulheres, e principalmente tentar resolver o mal pela raiz, que é a falta de acesso a recursos públicos e muitas vezes aí a estrutura mínima de direito dentro dos lares brasileiros. Perfeito, é isso mesmo. Agora, mais uma vez, vamos falar de custo, né? Nesse momento de alto custo de vida, porque hoje está tudo mais caro. A gasolina tem lugares no Brasil que já está custando mais de R$11. A cesta básica subindo vertiginosamente, né? O gás de cozinha, as pessoas já estão comprando de forma parcelada. Portanto, nesse momento de alto custo de vida, de itens básicos, de extrema precarização da vida do povo, como é que fica a situação das mulheres na periferia e o seu acesso a item de higiene, como, por exemplo, o absorvente? A situação fica até pior, né, Fernando? Nós sabemos que em períodos de crise econômica, e nós vivemos um período grave de crise econômica, com aumento assim substancial de todos os itens básicos, combustível e gás de cozinha. Quem vive sem isso, gente? Até o combustível do transporte público que você pega, tudo aumentou. É o efeito cascata. E esse efeito cascata acaba tendo aí consequências graves naquilo que a gente deveria ter um olhar sensível, que justamente é a questão da higiene pessoal, porque é uma questão de saúde pública, só que nós deixamos à margem, nós deixamos à par, porque outros itens se tornam mais importantes para a nossa vida. Essa é a realidade, não só brasileira, como em outros países também é. Sim. Então, como fica a situação dessas mulheres? E aí eu coloco, Fernando, dessas meninas, porque pior que as mulheres, eu acho as meninas mais aí atacadas, vamos colocar desta forma, com esse problema, porque é o primeiro contato que elas estão tendo com essa realidade. Isso vai perpetuar para a vida adulta. Então, a gente tem que realmente minimizar o impacto no início. Cortar o mal pela raiz, literalmente. Como fazer isso numa crise econômica? Olha, eu acho que a pergunta é de R$1 milhão, Fernando. Pois é. Aí voltamos a uma política pública. O governo de um país deve estar atento a tudo isso. Porque, afinal de contas, quando eles são eleitos, são também eleitos para resolver questões sociais. E se temos um governo que não se preocupa com questões sociais,
pirâmide desmorona. E é o que está acontecendo com a nossa sociedade. Mas, enfim, outra coisa, Verônica, você está falando das meninas, quando justamente começa o período menstrual, começa na escola. Agora, sim, a pobreza menstrual é, de fato, uma das causadoras da evasão escolar de jovens entre 13 e 19 anos? Isso é real? Infelizmente, é uma realidade, Fernando. Quando você pega índices de evasão escolar, tem inúmeros dados, inclusive a ONU trata desses dados a nível internacional, você vai ver que as meninas, quando têm início na idade menstrual, elas têm, de fato, uma frequência minimizada, impactada na escola. E isso, inclusive, tem um reflexo na educação básica, sim, dessa menina. Então, a evasão escolar das meninas, educadamente, que nós estamos discutindo aqui, ela, de fato, tem um reflexo em razão dessa pobreza menstrual. Isso gera, inclusive, uma ansiedade muito grande a elas. Já tive relatos de meninas que realmente, durante esse período, falam tranquilamente: eu não vou à escola, eu não tenho condições de ir à escola, sim, eu não consigo realmente minimizar o impacto da minha menstruação para o meu uniforme escolar, eu vou sentir vergonha, todo sim, mundo vai me atacar na sala de aula, eu vou ser motivo de bullying, inclusive. Opa! Sim. Em razão disso, olha o bullying nas escolas como uma presença também nesse assunto, Fernando. Sim, sim. Então, elas simplesmente não vão à escola durante esse período. E cabe à escola, e aí eu digo a importância do papel também da escola nesse momento, realmente verificar, conselho tutelar, verificar por quê que durante determinado período por mês ela falta. Sim, sim. Olha, é importantíssimo. É um problema. É um grande problema isso aí. E por isso que nós aqui do nosso canal Pensando Direito, a gente faz questão de trazer temas que são atuais, temas que são necessários o debate, necessários o conhecimento. E aqui esse tema, pobreza menstrual, é essencial. Outra questão, Verônica, qual é a importância da educação menstrual e autoconhecimento no combate à estigmatização da menstruação no Brasil? Olha, a gente vem discutindo isso desde o início do programa, né, Fernando? Sim. Essa educação menstrual sendo realmente combatida pelas escolas que não promovem nenhum tipo de curso, de palestra, não levam uma médica na escola, as mães não tratam do tema, o pai muito menos. Isso. Perpetua-se a desinformação de geração a geração. Isso só reforça o tabu. Sim. Isso só reforça a estigmatização da menstruação no Brasil como algo errado, algo sujo. Isso. Muita gente atrela essas ideias de ser algo, nossa, você está suja, você cometeu alguma coisa errada. As meninas, elas internalizam isso. Isso. Daí a ansiedade. Então, a informação ainda é o caminho, a educação ainda é o caminho, o diálogo ainda é o caminho. Só isso vai gerar, primeiro, minimização do bullying nas escolas. Segundo, informação correta, porque as meninas tentam procurar informações no Google. Isso. E aí tem de tudo e mais um pouco. Informações que realmente são fidedignas, técnicas, médicas e outros tanto. Isso, é. Então, ter a tecnicidade do tema, ter um médico, ter uma psicóloga, principalmente, Fernando. Sim. Veja que os adolescentes e os adolescentes, esse período é de muita instabilidade emocional. Sim. E isso gera, de fato, uma ansiedade grande nas meninas. Sim. Já naturalmente, tendo aí a desinformação e a questão da pobreza menstrual, não tendo estrutura mínima para combater isso, a ansiedade chega nas alturas. Com certeza. Podendo gerar problemas psicológicos graves até na vida adulta dessas meninas. Portanto, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando aqui o nosso programa, pobreza menstrual é uma questão de política pública. E já aproveitando, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer um comentário, faz aqui embaixo do vídeo, tá? Que a doutora Verônica, ela vai responder para a gente todas as dúvidas que porventura vocês passarem para a gente, aqui para o canal, tá bom?
Verônica, o acesso à rede de saneamento básico, que compreende o serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, é fundamental para a realização da higiene íntima e pessoal? Será que esse é um dos principais pontos da discussão acerca da pobreza menstrual no Brasil e no mundo? Olha só, falar em saneamento básico no século XXI. E aí, Verônica? Pois é, a gente não deveria tratar desse assunto, ou pelo menos desse problema, que não deveria ser um problema, em pleno 2022, Fernando. Isso. Uma questão básica, saneamento básico, água potável, água encanada, banheiro de uma forma limpa para cada um de nós. É o mínimo necessário para você dizer que, de fato, você promove uma higiene pessoal, ainda mais as meninas que necessitam dela. Então, de fato, discutir, e você bem colocou, uma questão de política pública, discutir esse aspecto da política pública tão falho no nosso país também é discutir pobreza menstrual. Sim. Porque sem isso, as meninas e mulheres não conseguem promover aquilo que deveria minimamente ter, uma higiene pessoal e, consequentemente, passar esse período menstrual de 3, 5 dias de uma forma tranquila, sem grandes percalços e sem grandes ansiedades. Infelizmente, não é assim que a gente vê a grande maioria da população no Brasil, né? Infelizmente. E passando um dado aqui para você que está aqui nos acompanhando, no nosso país hoje existe cerca de 35 milhões de brasileiros e brasileiras sem acesso à água potável. Olha só, meus amigos, rede de esgoto chega a cerca de 100 milhões de famílias sem rede de esgoto. Então, o que é que nós estamos fazendo para melhorar essa situação? Olha como é necessário falar sobre esse tema. Amigos, não é só um absorvente. Amigas, não é só um absorvente. É uma questão de dignidade humana da mulher. Agora, para a gente finalizar esse bloco, podemos afirmar que a pobreza menstrual afeta a autoestima e a saúde mental da mulher? Podemos, Fernando. A resposta é afirmativa, tá? Tanto que o trabalho de conscientização desse período não é feito só por médicas, e sim por psicólogas. Primeiro que é um marco na vida de qualquer mulher, né? O início aí, do seu período fértil, porque também é o início do seu período fértil, é um marco na vida de qualquer menina, e isso gera mudanças não apenas corporais, como também mudanças psicológicas, mentais. Até porque o desenvolvimento do corpo de uma mulher está nitidamente ligado com o seu desenvolvimento, inclusive, da sua sexualidade. Sim. Então, pensar na autoestima e pensar nos reflexos psicológicos, mentais, que essa pobreza menstrual pode realmente gerar, é um problema que a gente tem que discutir. E por isso que eu insisto, é um problema de política pública, porque é um problema de saúde pública, principalmente saúde mental, que foi justamente a pergunta, Fernando, que você me fez. Sim, pensar na pobreza menstrual também é pensar em como minimizar o bullying na escola e como minimizar os impactos mentais mesmo que essas meninas passam a sofrer também em razão desse bullying, que é uma grande temática, um grande problema ainda que nós vivenciamos na escola entre crianças e adolescentes. É muito complicado. Mas agora a gente vai fazer uma pausazinha para você que está aqui acompanhando o programa pelo canal do YouTube, canal Pensando Direito, você continue aqui conosco. Mas para você que acompanha na rede RVC, TV RVC, canal 8 da NET, segura um pouquinho, hein? Que a gente volta já já.
Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito, falando sobre pobreza menstrual. Um tema necessário, importante, de saúde pública, um tema para os governos se preocuparem. Tá? Nós precisamos de políticas públicas para entregar saneamento básico, para entregar água potável, para possibilitar que essas famílias tenham um banheiro. Olha só, século XXI. E ainda, quem sabe, o fornecimento gratuito de absorvente, que é o que nós vamos tratar agora aqui neste bloco com a nossa convidada, a doutora Verônica. Verônica, e amigos que estão nos acompanhando, amigas que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal. Em outubro de 2021, o chefe do Poder Executivo aqui do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, vetou dispositivos da lei número 14.214/2021, que continham a previsão de distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua, que era a principal medida determinada pelo programa, sob a alegação de que contrariava o interesse público, uma vez que não havia compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino e não indicava a fonte de custeio ou medida compensatória. Antes de fazer a pergunta para a convidada, nós não podemos esquecer das mulheres que vivem nas ruas. Já imaginaram como é que elas frequentam, que banheiro elas frequentam? Como é que estão as condições de higiene daquelas mulheres? Será que elas não merecem receber absorvente de forma gratuita? Então, Verônica, de fato, esse tema contrariava ou não o interesse público? Fernando, obviamente não contraria o interesse público. Aliás, é de alta relevância pública, claro, essa discussão. Tanto que quando saiu o veto e eu li, eu falei, meu Deus, a que ponto chegamos? Porque, de fato, a justificativa, ela não condiz com a realidade nacional. Sim. Então, a gente pensar que não tem interesse público, uma questão que envolve aí mais da metade da população brasileira, não esqueçamos que nós somos, em maioria, mulheres. Sim. Ainda na população brasileira, os índices é que nós somos ainda a maioria. Tanto é, Fernando, que eu não sei o motivo, mas graças a Deus houve uma alteração super recente. Sim, vamos falar dela. Posso falar da alteração? Segura essa informação, não dê esse spoiler ainda. Vamos ficar só lá. Você já disse que era de enormíssimo, nem sei se existe essa palavra, mas acabamos de falar aqui agora, de grande interesse público. E outra coisa, ele disse lá no veto, né, uma das razões do seu veto, é que a lei não expunha uma fonte de custeio. De fato, a lei 14.214 de 2021 não expunha essa fonte de custeio, Verônica? Claro que expõe, Fernando. A fonte de custeio para questões de saúde pública, né, que é o interesse público, interessantíssimo interesse público, que é o que a gente está discutindo aqui, nem sei se existe mesmo essa palavra, ela tem que ser repassada aí não só para educação, como para a própria saúde, que é o que inicialmente versava, inclusive, a legislação, né? Então, ao utilizar dessa segunda justificativa, vamos colocar dessa forma, né? Realmente não tinha nenhum tipo de embasamento. Por isso que foi alterado. Isso. Agora vamos chegar nela. Pois bem, agora, no mês de março de 2022, no Dia Internacional da Mulher, o governo federal voltou atrás e instituiu um programa que prevê a oferta gratuita de produtos de higiene e outros itens necessários ao período de menstruação.
serão empregados 130 milhões de reais destinados para a distribuição de absorventes, a fim de atender um grupo de aproximadamente 620 mil mulheres. Os produtos poderão ser entregues a mulheres de 12 a 20 anos de idade que cumprem medidas socioeducativas, alunas matriculadas em escolas pactuadas no programa Saúde nas Escolas, de 9 a 24 anos de idade, e mulheres em situação de rua. Então já houve uma mudança. Esses valores cobrem, de fato, o número de mulheres que necessitam receber esses absorventes, Verônica? Fernando, não cobre, né, a população brasileira feminina, segundo dados do IBGE de 2019. Então já está mais antigo aí. 52,2% da população brasileira composta por mulheres. Estou dizendo uma média aí de 109,4 milhões de brasileiras. Veja que o número que contempla 620 mil mulheres, né, do programa inicial e os 109,4 milhões de mulheres, isso em 2019, provavelmente esse número já aumentou significativamente em 3 anos. Não contempla, claro, o número mínimo de acesso aos absorventes descartáveis. Mas eu já comemorei, já dei palmas aí para o governo federal, porque é o início. Sim. É um início, uma luz. Sim, é uma luz no final do túnel que finalmente brilhou, né? Uma luz que finalmente brilhou. Porque o veto não tinha razão de ser. A fundamentação do veto totalmente out. E agora, no dia 8 de março de 2022, o nosso presidente resolve publicar este decreto. Agora, por que a pobreza menstrual aumenta a desigualdade de gênero, Verônica? Ai, Fernando, por inúmeros motivos. Começa na escola. A menina que se sente aí isolada e se sente discriminada, muitas vezes, ela falta à escola e já começa uma questão educacional logo no início da vida dessa menina. A evasão escolar nós discutimos no outro bloco e é um reflexo que vai perdurar aí para a vida adulta. Muitas vezes ela vai ter dificuldade de ingressar no ensino superior, ela vai ter um déficit educacional em razão de ter perdido a base escolar mínima durante o ensino médio fundamental. Mas, paralelo a isso, ainda tem a questão relacionada à vida profissional dessa mulher. Porque também tem impactos, Fernando, né? Muita gente diz, não, isso não é um tabu, na vida profissional, ok. Ela vai ter uma profissão como qualquer outra, comparado aos homens. Mentira, Fernando. Porque ela passa por várias dificuldades. Já tive casos de mulheres que tinham muitas dores no período menstrual e precisavam ser afastadas por alguns dias. Porque tinham alguns problemas mesmo que depois foram minimizados. Mas muitas vezes isso não é devidamente compreendido. E isso gera a cada ato, a cada realidade, seja na escola, seja no trabalho, gera uma desigualdade. Tem empresas que preferem, inclusive, contratar homens, não só por uma questão da mulher gestar, mas também porque ela passa aí por um período menstrual que pode ter algum tipo de impacto no trabalho dela. Sim. Acreditem, isso existe. E isso gera cada vez mais desigualdades no seio social. A gente vive isso todos os dias. Sim. Já estamos quase chegando ao final do nosso programa. Para mais uma pergunta, Verônica. Quais seriam as possíveis soluções para a pobreza menstrual? Bom, acho que a primeira delas é a política pública. Então, eu realmente fiquei muito contente com o decreto, né, agora do dia 8 de março, porque eu acho que é o início. Sim. Você começar realmente a iniciar esse acesso gratuito a essa camada da população, eu acredito que é o início de uma grande história, que isso vai aumentar cada vez mais o número de mulheres que passarão a receber e serem abarcadas por esse decreto. Então, a primeira ideia é a política pública mesmo. A educação menstrual a ser realizada dentro das famílias e nas escolas também é uma forma de você resolver esse problema endêmico no Brasil. Sim, sim. Agora, finalizando o nosso programa de fato, como você que já acompanha aqui o nosso canal,
sempre no final do nosso programa eu tenho um bate-bola, um ping-pong com o nosso convidado, que é a parte do programa que eu mais curto, hein? É o De Cara com Peixoto. Agora, hoje, muito especial, porque as frases que eu vou colocar aqui para a doutora Verônica rebater no nosso ping-pong são frases tiradas da internet. São comentários feitos por algumas pessoas desinformadas, talvez, que fizeram lá os seus comentários, e eu gostaria de bater esta bolinha aqui com a nossa convidada. Preparada, Verônica? Preparada, vamos lá. Então vamos lá para o nosso ping-pong. Pobreza menstrual é um problema de saúde pública. Sim, e um grande problema. O Brasil seria o único país do mundo a distribuir absorventes gratuitos. Mentira, Fernando. O primeiro no mundo foi a Escócia. Nós temos a Argentina, o Peru, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, vários países. Mentira. Mais uma. Meu pai também não tinha dinheiro. Na época era muito caro e usávamos paninhos. Quando morei na União Soviética, não existia absorvente. Me ensinaram a enrolar algodão em gaze e usar. Meus sentimentos para essa moça. Vivemos novos momentos, graças a Deus, e não existe mais a União Soviética, graças a Deus também. Mais uma bolinha para você. Nunca ouvi dizer que alguma mulher faltou à escola ou ao trabalho pela falta de absorvente. Antigamente nem existia absorvente e as mulheres se viravam usando toalhinhas. Muita desinformação. Evasão escolar está aí para provar isso. Se informe sempre. Quer absorvente? Vá comprar, ué. Trabalhe e compre. Com que dinheiro, meu senhor, minha senhora? Crise econômica está aí para dizer isso. Mais uma. Eu até me arrepio lendo essas frases da internet. Eu até me arrepio. Falam de absorventes, mas não falam de saneamento básico, que é preciso para 35 milhões de pessoas. Assista esse programa e verá que falamos de saneamento básico. Tá de sacanagem. Do absorvente, fala sério. O Brasil precisando de tanta coisa e aí vem com essa história de absorvente. Vai ter que doar papel higiênico também? Nossa, Fernando, sem comentários. Não sei nem como responder. Essa bolinha aí você deixa passar, porque essa aqui não merece nenhuma resposta. Essa pessoa não merece nenhuma resposta, mas deixa pra lá. Meu Deus. Agora vamos ter que pagar absorvente? Qual o próximo item? Shampoo, condicionador, creme da Natura, perfume da Boticário? Fazer uma faxina ninguém quer, né? Fernando, mais uma que assim, peço para essas pessoas que se manifestaram se informarem de fato do problema que estamos discutindo. Não é um shampoo, não é um condicionador. É muito mais do que isso. É a dignidade de uma mulher que estamos discutindo, gente, pelo amor de Deus. Assustador, né, Verônica? Assustador, meus caros amigos e amigas que acompanham aqui o nosso programa. Como que fazem comentários como esse, totalmente desinformados. Mas chegamos ao fim aqui do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Verônica. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua informação. Muito obrigado por contribuir para que a nossa sociedade tenha um pouquinho de educação menstrual. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço, Fernando. Para mim foi uma honra passar esse período aqui tratando desse tema, que realmente para mim é muito caro e muito recente, já que dia 8 de março tivemos mudanças aí, graças a Deus. E continue acompanhando aí o programa do professor Fernando, doutor Fernando, um grande colega, um amigo, porque realmente são temas aí, gente, da área jurídica que não tem como perder. Muito obrigada. E se você quiser continuar, se você quiser ler a matéria completa desse tema, que foi escrito pela doutora Verônica, tá aqui na descrição o link da nossa revista
Pensando Direito Juris Digital, tá bom? E para você que acompanhou aqui o nosso programa, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse nosso vídeo, dá lá o seu joinha, porque ajuda e muito aqui ao nosso canal. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.